Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Hoje gravamos desde Coimbra. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado o Pedro Binger do Amaral, 43 anos, professor no Instituto Politécnico de Coimbra e investigador nas áreas do ordenamento do território e ambiente. Bem-vindo. Muito obrigado. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Acabámos de ler os números 1 e 3 do artigo 65, Habitação e Urbanismo, da Constituição da República Portuguesa. Pedro, a Constituição está a ser cumprida? Não podemos dizer que esteja propriamente a ser cumprida. Se nós quiséssemos verdadeiramente dizer que isso que estaria a ser, nós já deveríamos ter neste momento uma geração, a geração que tem entre os 20 anos e os 35 anos, a conseguir emancipar-se plenamente. E não consegue. E verificamos que não consegue porque o Estado não está a conseguir encontrar uma habitação que seja, digamos assim, compaginável com o estado de rendimentos precários destes mesmos jovens. Ou seja, se o Estado, por um lado, está a falhar na política laboral, está duplamente também a falhar na política habitacional. Este é um drama particularmente grande que transcende a questão da habitação, porque também leva-nos para uma questão demográfica. Jovens que não se emancipam, jovens que não têm casa própria, são jovens que depois não constituem família, são jovens que depois não têm filhos, são jovens que não asseguram a continuidade deste nosso país. Portanto, o que nós estamos a falar é uma questão mais de uma política setorial, estamos a falar de um problema de uma falência de uma política de Estado em relação à demografia, em relação à natalidade. Porquê é que em Portugal não tem uma lei de bases da habitação, como tem, por exemplo, saúde, educação, forças armadas ou ambiente? Será difícil, talvez, de entender, porque podemos talvez embarcar em teorias da conspiração, dizermos que, noutros tempos, os portugueses foram empurrados para comprar habitação em lugar de arrendá-la. Podemos partir do princípio que também houve políticas de apoio à especulação imobiliária. Bom, podemos criar todo um fio condutor de teses. Eu penso que, essencialmente, o que aconteceu foi que simplesmente houve, não tenho outra palavra mais simpática, houve uma espécie de estupidez coletiva. Há aquele princípio de que nunca atribuas à maldade aquilo que podes atribuir à estupidez. E neste caso aconteceu isso. Não estou a dizer que não tenha havido vozes a defender as políticas de habitação. Houve, tanto da parte de dirigentes políticos como de ativistas cívicos. Houve. Mas enquanto coletivo, essa preocupação nunca foi significativa e os partidos também não a quiseram. E talvez porque é que o coletivo, porque é que o eleitorado nunca se preocupou com isso? Porque nós tivemos durante décadas crédito bonificado à habitação, tivemos durante décadas taxas de juros do crédito à habitação constantemente a baixar e, portanto, nós, desde finais da década de 60 até 2007, foi tão fácil a um português adquirir casa, mesmo que endividando-se há 40 anos, que a habitação não era problema. Aliás, a habitação não só não era problema, como era uma benesse, porque entre finais da década de 70 e 2007, o preço da habitação esteve a aumentar ano após ano, ou na pior das hipóteses mantinha-se estável. O Estado concedia créditos bonificados e, por consequência, e ainda havia alguns direitos laborais. Até 2007 só não tinha habitação quem não queria habitação em propriedade hipotecada. Só é um problema de há 10 anos a esta parte. Mas hoje é um problema, acho? Eu acho que hoje é um problema, e acho que é um problema cuja escala nós não percebemos, porque tem havido válvulas de escape muito significativas. Os mais de 500 mil... Deixa-me só interromper. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2013, 75% das famílias portuguesas têm casa própria. Sim. Existiam, em 2015, mais de 5,9 milhões de alojamentos familiares. Segundo dados dos censos de 2011, os números de alojamentos no país é 45% superior ao número de famílias. Mais 1,8 milhões. Isto mostra que não existe problema. Isso é verdade, Ricardo, mas vamos ver o que é uma família. O que é uma família para fins estatísticos? É um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Portanto, um viúvo, um celibatário, uma celibatária é uma família. Mas também é uma família aqueles casais
que casais já na meia-idade ou no final da sua vida que ainda têm os seus filhos adultos a viverem com eles. Portanto, o facto da maior parte das famílias terem habitação em propriedade não nos diz nada sobre a quantidade de famílias que não se estão a constituir porque não conseguem aceder à habitação, seja em propriedade, seja em arrendamento. E também não nos diz nada sobre as seguramente mais de 500 mil jovens que desde 2010 saíram do nosso país e que não constituem a família também. Portanto, o dado relevante não é saber das famílias que há, quantas têm em casa. É saber as famílias que não se constituíram de todo, nem se vão constituir por este caminho. Mas elas só se constituem tendo casa. É que olhando para estes números, isso não devia ser um problema. Nós temos muito mais casas do que famílias. Mas é preciso que essas casas estivessem disponíveis e estivessem no mercado. E é importante também nós vermos este aspecto muito delicado do mercado imobiliário. Os economistas gostam sempre de dizer que encontrar uma teoria geral do equilíbrio, de saber em que ponto é que os mercados se equilibram. Há um mercado de trabalho em que a oferta e a procura, digamos assim, encontram um equilíbrio onde há determinada procura de trabalho, por exemplo, a um determinado preço. O equilíbrio entre a oferta e a procura de carros, também há de encontrar um equilíbrio entre a oferta e a procura, uma determinada quantidade, um determinado preço. E os economistas supõem ainda que nestes mercados de carros, de sapatos, de trabalho, de capital, etc., o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura há de ser um ponto virtuoso, um ótimo de Pareto, onde não é possível melhorar mais. Sucede que no mercado imobiliário não funciona assim. O mercado imobiliário, na ausência de uma política de taxação, de fiscalidade eficaz, o mercado imobiliário tende para um equilíbrio, só que não é um equilíbrio virtuoso, é um equilíbrio vicioso, é um equilíbrio que tende para a acumulação de capital de imóveis subaproveitados, tende para a especulação ou para o subaproveitamento. Se no mercado imobiliário não houver uma punção fiscal, uma fiscalidade que desincentiva a manutenção de casas vazias, elas vão continuar perpetuamente vazias. Tem-se multiplicado notícias, petições, reportagens, eventos públicos denunciando um pouco daquilo que estás a dizer, que é a dificuldade de encontrar habitação, sobretudo nas grandes cidades. Sim. E em Lisboa e no Porto. Há um direito à cidade? O que é que isso pressupõe? E o que é que deve ser uma cidade? Eu antes gostaria de esclarecer uma coisa. Há um direito à cidade e há um dever à cidade. E há um dever à cidade da parte de quem detém a cidade. Vamos ver. Eu não tenho nada contra a propriedade privada, desde que a propriedade privada tenha direitos, mas também tenha deveres. E em Portugal a propriedade privada tem um déficit de deveres. E um dos deveres é o dever de dar uso. Um uso produtivo e eficaz às coisas. É preciso ver que aquilo que nós entendemos como propriedade privada em Portugal hoje em dia é uma instituição jurídica que basicamente deriva do Código Civil do século XVI, do século XIX. E o Código Civil do século XIX o que fez foi constituir a propriedade privada como uma propriedade plena in re potestas, em que o proprietário pode tudo, absolutamente tudo, e qualquer intervenção do Estado é uma espécie de violação ou sonegação ou ablação desse direito de propriedade. E esse direito de propriedade está tão sacralizado que o proprietário pode, de um imóvel, por exemplo em Portugal, pressupõe-se que o abandono do imóvel não leva à perda de propriedade. É uma coisa notável, porque se eu deixar um carro abandonado na rua, ao fim de um determinado tempo, o abandono leva à perda de propriedade. Em Portugal, o abandono de um bem imóvel não leva à caducidade da propriedade. Mas há outros sítios onde isso acontece? Outros países, por exemplo? Por exemplo, se nós estivermos, se formos aos Estados Unidos, a propriedade implica o pagamento desde logo de uma taxação elevada. E a partir de determinado momento em que a propriedade deixa de ser utilizada, para começar, o proprietário, ao estar a pagar um imposto sobre o imobiliário elevado, ele vai imediatamente, se não estiver a usar a propriedade, vai arrendá-la ou vai vendê-la, porque caso contrário está a sofrer uma punção fiscal muito forte. E se a partir de determinado momento, com determinado intervalo de tempo, dependendo dos Estados, a propriedade não está a ter nenhum sinal de uso, é considerada abandonada e reverte para o Estado. Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal nós podemos, não só o imposto sobre o imobiliário é suficientemente baixo para não dissuadir o subaproveitamento do imóvel, como o imóvel pode manter o imóvel em estado de abandono.
à perpetuidade sem que isso leve à perda de propriedade. Um exemplo muito próprio, por exemplo, é o que se passa não apenas nos centros históricos das cidades, mas no território rural do nosso país. 36% do território nacional está inculto, abandonado, não é utilizado. 600 mil prédios rústicos, ou seja, unidades de propriedade em Portugal, não pagam qualquer IMI. E dos outros, pagam em média 40 cêntimos por hectare por ano de IMI, que é uma irrelevância, absoluta irrelevância. Daí tu falares deste então podem deixá-lo abandonado. Direito de ver, não é? Sim, e portanto o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o Estado reconhece o direito à propriedade, muito bem, o Estado reconhece o direito à propriedade. Propriedade é sagrada, podem entender, está bem, seja sagrado, o que for, consoante as convicções religiosas de cada um. Ok, muito bem. Mas agora vamos ver o lado dos deveres. Pode um proprietário de um imóvel no centro da cidade mantê-lo degradado ao ponto de pôr em risco as pessoas e os bens de terceiros, dos seus vizinhos? Pode quem é que deve organizar isso? Quem é que deve organizar a cidade? Quem é que deve organizar? Necessariamente o Estado. E deve ser uma missão política. E política até no sentido etimologicamente, o que é a política? É a gestão da polis. É a gestão da polis. E nos primórdios a gestão da polis é uma gestão urbanística da polis no sentido estrito. A gestão da política de educação vieram depois, as políticas de saúde vieram depois. Na origem, a política é a gestão da polis, da cidade. No artigo Há ou não hotéis a mais projetados para a Baixa Pombalina, do Público 2014, da Inês Boaventura, lê-se: numa altura em que muito se tem falado numa suposta febre hoteleira na Baixa Pombalina, Manuel Salgado diz que não compete à Câmara de Lisboa fazer uma regulação do mercado, algo que, em seu entender, nem sequer seria desejável. O autarca acredita que se os promotores avançam com os projetos é porque haverá procura e recusa a ideia de que se esteja a roubar espaço para a habitação. O Manuel Salgado, que é vereador da Câmara no Departamento de Ordenamento. Do Urbanismo. Eu não estou a ver porque possa fazer sentido, porque a questão está em que não existe, nem sequer na teoria, eu quase dei para brincar que é metafisicamente impossível a administração pública não interferir no urbanismo, porque a partir do momento em que a administração pública estabelece em corpo da lei o que é que são os direitos de propriedade, os direitos e os deveres de propriedade, está a fazer urbanismo, mesmo que não tenha feito um único desenho urbano. Está a fazer, portanto, a questão não é saber se o Estado deve ou não intervir em matérias do urbanismo. O Estado necessariamente intervém a partir do momento em que é o grande garante da propriedade privada. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, então a autarquia não deve interferir no mercado? Mas a autarquia, ou melhor dizendo, a administração pública, mas porquê? Mas acaso, se um dia deixar de haver administração pública, o que é que passa a haver? Há hoje em dia um mito libertário de que pode haver uma espécie de um Éden primitivo em que o Estado não intervém na regulação dos mercados nem dos impostos, e se o Estado fizer isso, não cobrar impostos, não regular os mercados, não interferir na propriedade privada, vai-se gerar o paraíso sobre a terra. Pois todas as pessoas que acham que o Estado não intervém na economia e que têm esses ideais libertários, eu digo, o país dos seus sonhos existe. Há um país no mundo onde o Estado não cobra impostos, não intervém nos mercados e não interfere na propriedade privada. Esse país é a Somália. Que é um exemplo extremo, não é? Mas voltando um bocadinho atrás, Pedro, estávamos a falar nesta questão de haver o direito à cidade e o que é que isso pressupõe, e agora percebemos que pressupõe, entre outras coisas, que haja entidades públicas e estatais que intervenham, mas o que é que deve ser uma cidade, na tua concepção? Olha, eu devo dizer-te que há muitos modelos teóricos de cidade, a cidade de jardim, a cidade moderna, a cidade clássica, etc, etc. E, portanto, consoante, se eu cingir os modelos de cidade a estes três, que cidade clássica, cidade de jardim ou cidade moderna, assim eu posso dizer-te que se eu favorecer uma cidade moderna, vou favorecer um zonamento onde há bairros inteiramente residenciais, bairros comerciais, bairros laborais, de escritórios. Se eu favorecer uma cidade de jardim, vou favorecer uma cidade onde na prática há grandes centros comerciais, grandes centros de escritório regenerados, as pessoas que vivem em moradias unifamiliares e não há vida de bairro. Ou então uma cidade clássica. E a cidade clássica é a cidade que eu favoreço, porque os outros dois modelos da cidade de jardim e da cidade moderna que foram propostos ao longo do século XX, no meu entender, falharam. E uma cidade clássica, tal como eu entendo, é aquela onde há uma promiscuidade de usos. É uma cidade onde na mesma rua convivem o comércio, a residência
os espaços comerciais, os espaços residenciais, os espaços conviviais e eventualmente alguma indústria que também pode existir. Nesse sentido, eu não sou a favor de uma cidade em que um bairro inteiro se torne um bairro hoteleiro, porque uma cidade onde os bairros se tornam monofuncionais é uma cidade disfuncional. Isso por um lado. E além do mais, há um aspecto culturalista em tudo isto. Uma cidade não são apenas os edifícios, são as pessoas que os habitam em permanência. Não é? Não faz sentido eu não gostaria que Lisboa se tornasse uma espécie de Veneza que só tem gente durante o dia, são estrangeiros. Os pseudo-venezianos são as pessoas que trabalham nas lojas a atender os turistas e que durante a noite vão dormir ao subúrbio de Veneza Mestra. Eu não gostaria que Lisboa se tornasse nisto. Há um aspecto cultural que tem de ser mantido. E tu achas que o Estado deve poder regular a proporção de comércio, turismo, habitação numa cidade? Isso se chama urbanismo. Eu não vejo qual seja a virtude do Estado se abster de regular o desenho urbano sempre que possível e a distribuição dos usos. Por caso contrário, se assim é, se o modelo ideal de cidade é uma cidade onde o Estado não intervém, então vamos fazer favelas, porque nas favelas o Estado não intervém. Ou favelas, ou então a alternativa é fazermos como alguns países subdesenvolvidos em que o Estado abstém-se de construir urbanismo e na prática há dois tipos de cidades. Há a cidade de construção espontânea, que são as favelas, os bairros da Latas, onde não há espaços verdes, onde não há zonamento nenhum, e depois há os condomínios fechados, os compounds com guardas armados à porta, onde há algum desenho urbano e onde as pessoas mais abastadas sentem necessidade de pagar a uma empresa que faça o urbanismo, já que o Estado não faz. Para que ocorra a gentrificação de uma cidade ou de um bairro, é contudo imprescindível algo mais do que a competição imobiliária entre antigos residentes e recém-chegados que desejam aí habitar. São precisas leis propícias à irradiação dos habitantes com menor poder económico. Tu conheces-me estas palavras porque são tuas, num artigo da Opinião chamado A Segunda Gentrificação de Lisboa, publicado em outubro passado. O que é isto da gentrificação? Explica-nos que conceito é este. E o que é que tu queres dizer com esta ideia de que são precisas leis para irradiar os habitantes de menor poder económico? O que se passa é o seguinte, bom, para começar é preciso que uma gentrificação seja tanto mais rápida, por um lado, do lado dos particulares, quanto mais a legislação do arrendamento favorecer os senhorios. Mas o que é a gentrificação? O conceito em si. É um palavrão que entrou ultimamente. Sim, que eu preferia chamar afidalgamento. Já sei que há mais outras pessoas a conferir isso, porque a gentry é a fidalguia britânica, não é? A nobreza não titulada. E acho que já agora vamos a portuguesar o termo. Seria afidalgamento. Que vem de fidalgos. Vem de fidalgos. A gentry em Inglaterra é a fidalguia em inglês. É a nobreza não titulada. A gentrificação, tal como foi entendido, tal como foi teorizado nos países do Norte da Europa, é um processo onde a fiscalidade, o mercado de arrendamento e a industrialização e a desindustrialização das cidades caminhavam de par a par. A desindustrialização fazia com que nos centros das cidades fazia com que os bairros operários deixavam de possibilitar, os bairros operários deixavam de ter trabalho. As populações de bairros operários deixavam de ter trabalho, por um lado. Por outro lado, começava, nesses bairros operários próximos do centro, começavam a ser demandados por uma nova geração de profissionais liberais da economia pós-industrial, designers, artistas, músicos, jornalistas e por aí fora, gestores, funcionários bancários, que começavam a querer viver mais para o centro e começavam à procura de habitar nesses antigos bairros operários para os reabilitar. Não é? À medida que esses jovens casais com maior poder de compra se disponibilizavam no mercado de arrendamento para rendas mais elevadas do que os operários que não conseguiam pagar, esses poucos, esses recém-chegados, esses fidalgos, essa gentry, portanto estamos a falar de uma classe média alta por oposição à classe média baixa que lá estava, e expulsando do mercado de arrendamento, por força do seu maior poder de compra, a população que lá estava.
Mas parte da população que lá estava podia ter, uma parte ínfima dessa classe média-baixa, podia ser proprietária em propriedade. Para esses o problema não é a subida das rendas. Para esses o problema era outro, porque a partir do momento, nesses países onde a taxação do imobiliário é muito eficaz, quando sobem as rendas de um bairro, sobe o IMI, que é imposto aos senhorios. Então, o que é que acontecia? Imaginemos que eu vivia num prédio onde eu era proprietário e o meu vizinho era arrendatário. O meu vizinho é substituído por um arrendatário que pagava mais renda. Se o meu vizinho pagava mais renda, eu ia ter de pagar mais IMI. A determinado momento eu já não conseguia pagar o IMI. Portanto, eu, proprietário, não era expulso pelo aumento das rendas, era expulso pelo aumento do IMI. Portanto, e foi isto que se passou no norte da Europa. Em Portugal o IMI ainda não está a expulsar ninguém. Nem sequer expulsa as pessoas que têm as casas vazias. O que neste momento está a expulsar as pessoas do centro da cidade é sobretudo o descongelamento rápido daquelas rendas que foram congeladas na década de 70 e que estiveram congeladas até o último governo. Isso está a expulsar muita gente. E a gentrificação é má por si só? Expulsar as pessoas dessa cidade é mau por si só? Essa é uma pergunta difícil. Desde logo, se as pessoas que são expulsas de lá não têm para onde ir, isso é absolutamente terrível. Desde logo, se as pessoas são expulsas, mas em lugar de ser ocupada por uma população residente, é ocupada inteiramente por uma população transitória, então nós deixamos de ter um bairro, passamos a ter um quarteirão hoteleiro, o que quer que seja, um centro de férias, deixamos de ter vida de bairro. Isso, culturalmente, civicamente, também é mau. Mas também é preciso vermos um outro lado deste drama, é que, ao contrário do que se passou no norte da Europa, da gentrificação do norte da Europa, na gentrificação do norte da Europa houve imediata expulsão de uns inquilinos para outros inquilinos com maior poder de compra. Em Portugal nós tivemos duas etapas. Tivemos uma primeira etapa em que a cidade se foi esvaziando, foram ficando poucos inquilinos com rendas simbólicas. Depois, a partir do momento em que houve o aumento das rendas, esses inquilinos foram expulsos pelo descongelamento das rendas e teriam sido expulsos mesmo que não tivesse vindo esta vaga de turistas. Okay? Portanto, o que eu estou a dizer é que nós estamos a ter uma gentrificação muito atípica, porque no fundo a gentrificação já tinha começado com o despovoamento há 20 anos. Ok, é porque há outro palavrão que também acaba em ão, chamado turistificação, não é? O que é isto? Qual é a diferença entre estes dois termos? Eles são concomitantes ou não? Na gentrificação, os residentes antigos de classe média-baixa operária são substituídos por residentes, seja proprietários, seja arrendatários. A distinção é importante, mas neste caso não tanto, que são residentes de classe média alta. Nós vemos, por exemplo, nos antigos bairros portuários de Londres, onde o que antigamente eram apartamentos minúsculos ocupados por famílias numerosas, agora são apartamentos, havia designers que compravam 2 ou 3 apartamentos, uniam-nos num só e vivem às vezes celibatários, casais sem filhos. O que antigamente eram tascas agora são gastropubs e por aí fora. Não é? Esse é um género esse é simplesmente uma substituição de uma classe social para outra nos bairros. A turistificação é outra coisa. A turistificação, nós estamos a ver, é uma espécie de gentrificação onde quem vem substituir os antigos inquilinos são turistas, que passam 3, 4 dias nesses bairros. Mas agora há aqui um aspecto importante também que tenha de ser dito. Eu não tenho esses números de memória, mas já vi alguns estudos alguns estudos muito relevantes desse aspecto. Contrariamente ao que se tem dito, o aumento do preço das rendas em Lisboa não se cinge a Santa Maria Maior e aos bairros históricos, aos bairros turísticos. O fenómeno é transversal a toda a Lisboa. O fenómeno é absolutamente transversal. Já lá vamos, Pedro. Antes disso, gostávamos que tu ouvisses uma reportagem que foi publicada, um trecho na TSF, a 26 de Abril, da autoria de Sara de Melo Rocha e Miguel Silva. O título é De Alfama para Cacilhas, qualquer dia fazemos lá os arraiais de Santo António. Eu morava na rua Guilherme Braga. O senhorio, ao princípio, dizia que não era para despejar. Depois, de um momento para o outro, queria fazer obras. Eu já pagava 450 €.
Eu perguntei, olha, então vou ficar a pagar quanto? E ele disse que à volta dos 750. É assim, não dá. Sem hipóteses de pagar uma renda no bairro, Ruth Cardoso mudou-se para Cacilhas no ano passado. Vive com o marido e com o filho na margem sul, mas o dia-a-dia continua a fazer-se do outro lado. Eu disse-lhe que queria-lhe arranjar uma escola para Cacilhas e ele disse, não mãe, Cacilhas não, eu vou contigo para Lisboa. Ruth Cardoso já foi despejada 2 vezes da casa e do cabeleireiro onde trabalhava. Não pretende voltar a viver no bairro. Eu não tenho intenções de voltar para Alfama. Com muita pena minha, mas foi isto que eles decidiram, é isto que eles estão a decidir e com muita pena minha não vou voltar. É muito triste. Segundo a APMIP, que é a associação que representa as agências imobiliárias de todo o país, e também a ERA, que é uma das principais agências em Portugal, as rendas em Lisboa cresceram 30% a 40% desde 2014. O mesmo fenómeno tem sido relatado no Porto e no Algarve. O que é que provocou isto? Bom, para começar, nós precisamos de ver que vamos situar a questão também no mercado de capitais que nós temos hoje em dia. Nós neste momento, as taxas de juros sobre o capital estão próximas de zero. O que é que isto tem a ver com o mercado imobiliário? O que isto tem a ver é que neste momento, quem tem capital para investir, e a bolsa não é rentável, a bolsa dá retornos muito baixos, quem tem capital para investir, quem tem milhões de euros ociosos, o que vai fazer é comprar imobiliário e subir as rendas. E poderão dizer, mas se sobem as rendas nos imóveis, as pessoas vão para outros sítios buscar imóveis mais baratos. Seria assim se o mercado imobiliário tivesse regulado de tal forma, o IMI fosse suficientemente elevado para obrigar todos os proprietários a porem os imóveis no mercado. Não sucede assim. Em Portugal, o IMI ainda é suficientemente baixo para compensar manter casas vazias e, por consequência, acaba por haver por um lado, uma corrida dos investidores a imóveis para arrendar, por um lado, e por outro lado, muitos imóveis que se permanecem vazios e criam uma escassez artificial do lado da oferta. Mesmo nas periferias, as rendas médias aumentaram. Segundo o estudo da CIR, Sistema de Informação Residencial da Confidencial Imobiliário, o preço médio da renda de um T2 na periferia do Porto passou de 260 euros em 2009 para 460 euros em 2017. Sim. Na periferia de Lisboa passou de 300 euros em 2009 para 500 em 2017. Sim. Sim, e é natural que continue a aumentar, porque à medida que a pouca população que vai saindo, que ainda resta nas zonas interiores do país, vá se deslocando para Lisboa e para o Porto na esperança de encontrar trabalho lá. Aqui em Coimbra, por exemplo, nós vamos vendo que todos os jovens daqui desta região, assim que se licenciam, partem para Lisboa, para o Porto em busca de emprego. E não vejo que esse panorama vá mudar. Poderá mudar se mudar alguma coisa se os imóveis que estão vazios forem rapidamente colocados no mercado. Mas para serem colocados no mercado é preciso agravar o IMI. E quando eu digo agravar o IMI, isto poderá parecer um paradoxo, muitas pessoas dirão, mas se aumentarmos o IMI, o preço dos imóveis não vai aumentar. Não, paradoxalmente vai baixar. Vai baixar porque obriga a que a oferta que está a ser retida artificialmente seja colocada no mercado. O que isto não vai fazer, naturalmente, é com que um bairro absolutamente central passe a ter rendas irrisórias. Isso não vai haver, porque nem todas as políticas estatais do mundo conseguem fazer com que as rendas dos locais mais apetecíveis se tornem irrisórias. Não, para isso é preciso acabar com a competição entre as pessoas que buscam esses mesmos locais. E aí entraremos num paradoxo, porque se o Estado se propuser a fazer baixar muitíssimas rendas na Baixa de Lisboa, como é que poderia fazê-lo? Poderia criar um bairro social no centro de Lisboa, mas mesmo assim iria ter de encontrar um mecanismo de crivar quem seriam os happy few que iriam viver para lá. E portanto, se o mecanismo dos preços não servisse para crivar e para selecionar quem é que ia e para alocar os residentes, um processo de sorteio iria fazê-lo. O que eu quero dizer é que há aqui um drama no imobiliário, não podemos estar todos onde queremos, porque senão estaríamos todos no mesmo sítio empilhados uns em cima dos outros.
Apesar das aparentes consequências negativas do boom de turismo que já falámos aqui, para muitas pessoas é o turismo o setor económico responsável pela reabilitação dos centros históricos, das cidades e, em parte, pelo crescimento de 2,8% do PIB no primeiro trimestre deste ano. O José Manuel Fernandes fala aqui e está a tentar explicar qual é que foi a consequência qual é que foi a causa da reabilitação dos centros históricos e também do boom e o crescimento do PIB. Isto foi possível. Foi possível porque surgiram novas plataformas de internet como a Airbnb. Foi possível porque finalmente houve mudanças na velhice da lei das rendas. Finalmente foi possível porque houve um secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, que fez tudo o que podia para descomplicar a vida aos novos negócios. Qual é que foi o papel das plataformas como o Airbnb, da lei das rendas aprovada em 2012 e da lei do alojamento local aprovada em 2014? Bom, eu direi que, para começar, há muito... Está-se a exagerar o papel que tiveram as decisões políticas do anterior secretário de Estado do Turismo em modificar o panorama do turismo em Portugal. Qualquer dia destes estamos a dizer que foi o secretário de Estado do Turismo que coordenou a Primavera Árabe e que ordenou a criação do Airbnb. Não, o que o secretário de Estado do Turismo fez no anterior governo foi criar a legislação do alojamento local com uma motivação puramente ideológica. Trata-se de um grande admirador do von Hayek, do autor libertário que orientava a Margaret Thatcher, e acredita piamente que quanto menos o Estado, melhor os mercados funcionam. E na prática o que fez foi desregular o setor hoteleiro, criando uma espécie de bar aberto onde qualquer pessoa transforma a sua casa num estabelecimento hoteleiro. Mas que medidas é que foram essas? Pode explicar? Basicamente foi criar o alojamento local, que é um enquadramento para estabelecimentos hoteleiros que tem muitos menos requisitos do que um hotel. Requisitos em termos de insonorização, requisitos em termos de higiene, requisitos em termos de segurança, requisitos em termos de pessoal, etc, etc. Na prática, enquanto até a legislação do alojamento local é extremamente complexo uma pessoa aprovar um estabelecimento hoteleiro, que tinha de dar toda uma série de garantias de segurança, de ambiente, de higiene, etc, etc. Com o alojamento local, tudo isso foi simplificado até que a aprovação do alojamento local passou a ser pouco mais do que uma formalidade. E qual é que foi a consequência disso? Qual é que foi a consequência? Foi a consequência que basicamente puderam passar a funcionar como estabelecimentos hoteleiros, apartamentos que até então não poderiam nunca fazê-lo, a menos que operassem num mercado paralelo do arrendamento de quartos, como se fazia antigamente. Não, agora podem fazê-lo às claras, o que isso não agradou naturalmente nada ao setor hoteleiro, porque o setor hoteleiro entende que isto é competição desleal, mas esse é outro assunto. Agora, o que também fez o alojamento local foi permitir que fossem utilizados como estabelecimentos hoteleiros espaços que não estavam fisicamente preparados para isso. Porque quando o José Manuel Fernandes vem dizer que o anterior secretário de Estado do Turismo simplificou muito a vida aos operadores turísticos, está a dizer que na prática deixou de lhes exigir condições adequadas para o estabelecimento hoteleiro. Eu estou a imaginar qualquer dia destes o secretário de Estado dos Transportes isenta os carros de irem em expensão automóvel, isenta os carros de levarem matrícula, de cinto de segurança, etc, etc, e naturalmente as vendas vão de aumentar porque os preços vão de baixar, e há de alguém vir dizer que finalmente alguém favoreceu os mercados. Não favoreceu os mercados, mas à custa de quê? À custa de externalidades ambientais, à custa de danos que são suportados por terceiros e não necessariamente por quem está a vender esse mesmo produto. Mas a lei das rendas, de que também falaste há pouco, que também foi alterada no anterior governo, e mais ou menos ao mesmo tempo que vêm estes turistas e é alterada a lei, que papel é que ela teve aqui nesta alteração que se está a viver? As leis é muito difícil fazer leis de arrendamento. É quase de fazer a quadratura do círculo. Há duas maneiras de matar o mercado de arrendamento. Ou se dá demasiado poder ao inquilino, e então ninguém quer ser senhorio. É o que se passava com a lei antiga. Com a lei antiga dava tantos direitos ao inquilino que muitas pessoas queriam comprar casas, poucas pessoas queriam comprar casas para arrendar.
Agora a lei inverteu-se e dá muito mais poder ao senhorio, leia-se, dá muito mais facilidade de despejo e, por consequência, e os senhorios estão a executar isso, estão a executar o despejo. Aliás, o anterior governo criou o balcão do arrendamento, que na prática era o balcão do despejo, não servia para mais nada senão ajudar a despejar as pessoas. E isto reparem-se, num contexto extremamente cruel. Numa altura em que a maior parte das pessoas que vivem de arrendamento são as pessoas que trabalham a recibos verdes, temos uma situação com ela que uma pessoa ficava 3 meses sem pagar a renda da casa e era despejada. E uma pessoa que estivesse a trabalhar a recibos verdes podia estar 3 meses sem pagar e a entidade patronal não sofria nada. Há localidades neste país onde, nestas pequenas vilas do interior, onde o maior senhorio é também o maior imperador do concelho. Agora imagine se uma pessoa vive na vila de Alguidares de Cima e o grande industrial da zona é também o grande senhorio da zona. O grande industrial da zona paga recibos verdes e ao mesmo tempo arrenda as casas aos seus empregados. Ele, enquanto patrão, pode atrasar-se nos pagamentos o quanto quer. E enquanto senhorio pode despejar ao fim de 3 meses. Fica com a vida das pessoas na mão. Quer dizer, não se pode. Mas isso é uma coisa real ou é uma caricatura? É uma coisa, não, é uma caricatura. Eu estou a omitir nomes locais, mas isto acontece no país. Isto acontece. E fala também do papel das plataformas online, como o Airbnb. O Airbnb em si mesmo, se estiver a operar numa localidade onde onde se aplica a lei do ruído e onde haja uma legislação dos estabelecimentos de arrendamento de curta duração eficaz, o Airbnb poderia ser uma coisa relativamente inocente. Os ingleses há décadas... Existe lei do ruído em Portugal? Existe, mas é a letra morta. Não funciona. Por isso simplesmente não funciona. É como se não existisse. Aliás, se nós aqui em Portugal aplicássemos a lei do ruído tão draconianamente como aplicam os alemães, onde uma pessoa tem a televisão ligada depois das 10 da noite e tem imediatamente o vizinho a chamar a polícia e a polícia a multar efetivamente, eu não sei se haveria algum Airbnb a funcionar em Portugal. Em Berlim houve o Airbnb funcionou, mas o Airbnb estava a funcionar e não era tanto em questões de propriedade horizontal, era muitas vezes blocos de apartamentos inteiros que pertenciam ao mesmo senhorio, o mesmo senhorio tornava todos os blocos de apartamento Airbnb. Não é? Portanto, não era tanto denúncias por espaço de ruído. Na Alemanha, o Airbnb gerou outros problemas diferentes que não tinham a ver com o ruído nem com os problemas de vizinhança. Mas aqui o Airbnb podia ser uma coisa relativamente inocente se fosse simplesmente uma forma de facilitar o bed and breakfast que os ingleses sempre tiveram. Mas o bed and breakfast é uma pessoa que tem várias casas, o casal já está na meia-idade, os filhos foram-se embora, o antigo quarto dos filhos fica para lá para alojar um hóspede, depois come uns ovos mexidos com bacon de manhãzinha e tudo mais. Que aliás foi assim que o Airbnb exatamente, se ficássemos por isso seria muito inocente. Aí o dono do alojamento local tinha de aturar o ruído do seu próprio hóspede e estava ali para dar a cara por ele. O que o Airbnb provavelmente não pensou ou não quis pensar é que quando se transforma um bed and breakfast efetivamente numa casa arrendada durante 3 dias onde o proprietário não está lá para tomar conta do local, então a coisa muda de figura. É porque, repare, a lei do alojamento local torna praticamente, enquanto é impensável o dono de um hotel tem um hotel que não tem empregados, os hóspedes ficam lá sozinhos para fazer o que quiserem, não pode fazer isso, tem de ter lá pessoal em permanência. No alojamento local não, há um estabelecimento pseudo-hoteleiro em que o proprietário pode até estar a passear, ninguém pode trabalhar lá e portanto, se houver alguns danos, mais tarde se vê. Ainda que haja várias cadeias hoteleiras com vários Airbnbs e com propriedade registada no alojamento local. É verdade, sim, claro que pode. Aproveitando talvez as vantagens dessa nova lei. Pode, mas no limite eu posso ter uma casa, posso ter o meu vizinho de cima com Airbnb e queixar-me, mas ao mesmo tempo ter no prédio, de 2 prédios ao lado um alojamento local e estar a desfrutar com isso. É evidente que há pessoas que podem estar a desfrutar de ambos os lados do negócio.
O Annual Global Retirement Index, de uma revista americana chamada International Living, especializada em investimento imobiliário, classificou Portugal, no ano 2007, no topo 10 dos melhores países para estrangeiros viverem a reforma. A Christie's, famosa imobiliária de luxo internacional, coloca Lisboa e Porto no top 10 das cidades a que se deve estar atento em 2017. E no ano passado, em 2016, a consultora imobiliária Douglas Elliman, que é uma das maiores do seu género nos Estados Unidos da América, disse que Portugal é, a par do Panamá, o melhor país para investir em imobiliário de luxo. Porquê é que o capital estrangeiro tem tanto interesse em investir no imobiliário em Portugal? Bom, desde logo porque nós temos um IMI irrisório comparado com os outros países. Por exemplo, aqui em Portugal, se uma pessoa tiver um imóvel em Espanha, o valor patrimonial tributário, que é a base sobre a qual é cobrado um IMI, o valor patrimonial tributário está muito mais próximo do valor do mercado do que cá. Portanto, a base de incidência é muito maior. E, por exemplo, em Espanha, a incidência do IMI pode chegar a 1,1% do valor do imóvel. Cá em Portugal fica-se pelos 0,35% em média. Portanto, em Espanha as pessoas pagam 4 ou 5 vezes mais IMI. Em França, então, é irrisório. Quer dizer, digamos que se uma pessoa tiver investir no imobiliário em França, neste momento compensa vender os imóveis que tem em França, comprar aqui em Portugal, porque o IMI que vai pagar é irrisório. Portugal é um paraíso fiscal? É quase. Bom, e depois a isto ainda se acrescem os benefícios fiscais que são concedidos aos estrangeiros que se domiciliam cá e ficam isentos de IMI. Explica o que é não só os Gold Visas que são falados algumas vezes, que é a autorização de residência para a atividade de investimento, mas também o regime fiscal para residentes não habituais. Basicamente, os residentes não habituais que aqui fiquem domiciliados ficam isentos de pagar IRS durante um X número de anos, não sei exatamente. Durante 10 anos. São 10 anos, sim. O que significa que, reparem, não pagam esse imposto. Aqui o nosso IMI é irrisório, é estupendo, e depois ainda por cima temos uma vantagem nada despicienda, que é o facto de não termos uma extrema-direita à porta como em França. Muitos dos milionários que vêm para Portugal são franceses, muitas dessas pessoas que vêm em busca de refúgio cá. Portanto, nós aqui oferecemos condições fiscais muito mais vantajosas para eles. Temos paz social, não é? Pelo menos não há violência nas ruas, e depois também o ponto de partida do preço do nosso imobiliário é muito baixo. Agora os preços já estão a atingir, os preços já estão a atingir tais montantes que para este preço já não se torna interessante comprar. Mas digamos um francês, um alemão, um inglês, um brasileiro que tivesse comprado imóveis aqui em Portugal em 2011, 2012, comprasse com o preço do imobiliário estava no ponto mais baixo, neste momento já deve ter duplicado ou triplicado o investimento. Né? E tem aqui o dinheiro a salvo. E vamos ver o que é que significa duplicar ou triplicar o investimento. Quem pertence às classes altas e viva efetivamente dos rendimentos sobre o capital tem muito interesse em ter um património imobiliário altamente valorizado, seja por questões fiscais, seja questões de políticas monetárias, etc, etc. Porque se eu tenho património imobiliário muito valorizado, eu posso utilizar isso como garantia para alavancar empréstimos que, por seu turno, eu depois posso utilizar na compra de futuros de empresas de energias renováveis, de futuros de cereais, etc, etc. Portanto, quem tenha muito capital, digamos assim, quem seja efetivamente um prócer, um magnate, interessa-lhe ter imóveis, porque esses imóveis são a caução com a qual alavanca os seus investimentos. Portanto, é ótimo. Tu estás a falar de especulação, na verdade, é isso que tu estás a dizer. Não, é que isso pode gerar uma bolha e especulação? Também pode ser. O que eu estou a dizer é que a especulação, eu diria que seria especulação pura e dura, especulação imobiliária pura e dura, quando o indivíduo adquire um ativo imobiliário, mantém o vazio subaproveitado, na esperança de o revender mais tarde com uma mais-valia. Isso é especulação imobiliária pura e dura. O que eu estou a falar não é isso. O que eu estou a falar é uma pessoa que tem o jackpot. Que é uma pessoa que compra um imóvel em 2014, ele duplica de valor, consegue arrendá-lo e ter rendimentos sobre esse imóvel, ainda por cima, como entanto o imóvel aumentou esse valor, consegue dar esse imóvel como caução a um banco internacional que empresta o dinheiro a taxas de juros próximas de zero, para depois comprar derivados
sei lá, de cereais, contratos de futuros de cereais, e especular isso sim com os cereais, ou então adquirirem ações de empresas de energia renovável que vão valorizar. Então aí sai o jackpot, porque o imobiliário valoriza-se, tem o valor do capital imobiliário aumenta, os dividendos, as rendas estão a fluir, e ainda é possível dar como calção isso para um empréstimo a 0% graças às políticas imobiliárias, para depois especular com o dinheiro assim obtido noutros setores. É o jackpot completo. E nós estamos mesmo a terminar. Conta-nos que medidas é que têm sido apresentadas e implementadas em Portugal. E o que é que tu concordas? Já falaste aqui, por exemplo, de aumentar o IMI, mas o que é que primeiro o que é que tem sido apresentado e implementado e o que é que tu achas que deve ser feito? Bom, o que é que nós devemos fazer? Vou dizer o seguinte: as medidas que eu acho que têm de ser implementadas, é preciso ser dito isto claramente, fariam desvalorizar o imobiliário de um tal nível que seria uma charada final no sistema financeiro, porque iriam pôr a nu as imparidades que falta pôr a nu no nosso sistema financeiro. Isto é, se agravasse o IMI em Portugal de forma a desbloquear os imóveis que estão vazios nos subúrbios e que podiam estar arrendados a jovens, se aumentasse o IMI, eles eram postos no mercado, mas a um preço muito mais baixo do que estão. O que significa que o valor com que eles estão registados nos balancetes de ativos imobiliários dos bancos iria baixar. Isso iria aumentar as imparidades e exigir novos resgates. Portanto, nós estamos aqui presos entre um problema que é ou arranjamos habitação para os jovens ou vamos resgatar mais bancos. Ponto. Mas ainda assim, entre arranjar habitação para os jovens para assegurar a constituição de novas famílias ou resgatar bancos e salvar bancos, eu prefiro ajudar os jovens do que estar a salvar bancos. Ponto 1. Portanto, nós ainda temos de aumentar o IMI. Temos de aumentar o IMI e temos de baixar o IRS e o IVA e eventualmente o imposto sobre produtos petrolíferos. As pessoas quando vão à Espanha interrogam-se como é que é possível que os espanhóis paguem menos 20 ou 30 cêntimos pela gasolina do que nós e paguem um IVA mais baixo. Pois é, então vamos ver quanto é que eles pagam de IMI. O IMI é muito mais elevado. Eles não pagam de um lado, pagam do outro. Esse é um aspecto. Portanto, baixar os impostos sobre os rendimentos, sobre os consumos, aumentar o IMI é importante para pôr no mercado estas habitações. Outra, que é também preciso resolver rapidamente no nosso país, é a questão da responsabilidade civil que cada um tem pelo uso do seu imóvel. A responsabilidade civil é digamos assim, pelos danos que o mau uso do meu imóvel possa causar sobre terceiros. A lei do ruído precisa de ser implementada devidamente. O alojamento local foi uma lei criada em que, a partir do princípio que cada proprietário não tem de dar contas nenhumas aos vizinhos nem aos danos que coloca a quem está no seu redor. Existe uma coisa que a Constituição consegue, que é a função social da propriedade. Um proprietário não pode, pelo facto de ser proprietário de um imóvel, causar externalidades negativas, danos ao seu vizinho e julgar que não é nada com ele. É com ele. E a lei do legislamento local não trata disso. Precisa de tratar. Mas também outra responsabilidade civil. O fulano que tem um imóvel abandonado no centro da cidade, que está a aumentar o risco de incêndios, de vandalismo, de colapso dos imóveis e dos seus vizinhos, esse precisa de ser chamado à sua responsabilidade. Mas isto são um género de considerações que se estendem também à propriedade privada no resto do país. Porque isto, para complicar um bocado a questão, o direito de propriedade, tal como foi constituído em Portugal no século XIX, para substituir os direitos de propriedade do antigo regime, na prática fizeram com que toda a propriedade se tornasse um alódio. Um alódio era o termo que na Idade Média se designava para o proprietário que é dono de um prédio e não tem de dar contas a ninguém, nem sequer ao rei. O que a lei da propriedade no século XIX fez foi, na prática, fazer de cada proprietário um pequeno senhor feudal que pode agir como se o resto da sociedade não importasse. Isto é um absurdo. Não podemos ter um país com 10 milhões de reis. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Pedro Bingre do Amaral. Ora, tive muito gosto em estar convosco. Investigador nas áreas de ordenamento do território e ambiente, que falou connosco aqui em Coimbra. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever.
Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!